Olá, eu sou Luciana Avelino, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E o tema de hoje é a transformação dos obstáculos em oportunidades. E eu sou Flávia Prezotti, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente apresentar o nosso entrevistado especial de hoje e o tema do entrar no tema do nosso programa, eu tenho um convite para fazer para vocês. Dia 12 de março, o podcast Histórias Reais, eu e a minha colega aqui de bancada, minha amiga de bancada, Lu Avelino, estaremos na CDL participando da imersão do Sonho ao Sucesso, um evento de mulheres empreendedoras, onde o podcast Histórias Reais estará conduzindo um painel inspirador com mulheres que vão contar a sua trajetória de vida. Pessoal, anota aí, já está no Simpla e as inscrições estão abertas para você que nos acompanha aqui e quiser estar lá conosco dia 12 de março na CDL. Não é isso, Lu? Isso, gente. E sempre lembrar, nunca é demais para vocês continuarem nos seguindo nas nossas redes sociais. No Instagram, Histórias Reais com H e 2 S no final, no podcast Apple, no Spotify, no Deezer e no YouTube. E no TikTok, né? Também. Olha! E hoje, como é que nós estamos aqui? Quem que está conosco, Lu? O nosso entrevistado de hoje é o Fábio Ferreira. Ele é natural de Mantena, Minas Gerais, é casado com a Daniele há 15 anos e tem 3 filhos. A Giovana, de 12, a Milena, de 9 e o Alexandre, de 5. E na vida profissional, ele é administrador de empresas, ele tem especialização em perfumaria. Olha isso, gente, nós vamos falar de aromas. É um dos fundadores e CEO da Purificar, empresa mineira, pioneiro no segmento de purificação, desinfecção e aromatização do ar em ambientes corporativos, com atuação no mercado nacional há 16 anos. Mesmo, Fábio, seja muitíssimo bem-vindo ao Histórias Reais. Obrigado, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que temos a honra de recebê-lo aqui, Fábio. Vai ser um bate-papo impressionante sobre purificação de ar, sobre a sua história, né? E para falar em história, Fábio, eu gostaria que você começasse nos contando como é que foi a sua infância, a sua adolescência, o início da sua trajetória profissional. É muito boa essa pergunta. Então, normalmente é até difícil falar isso em pouco tempo, mas nós vamos tentar frisar alguns pontos interessantes. Eu sou de Mantena, como foi dito aqui, e quem é de Mantena, tem muitas personalidades de Mantena, depois vocês podem pesquisar na internet. Nós temos um médico aqui em Belo Horizonte, um psiquiatra muito famoso, Dr. Ismael, que é de Mantena também. E a gente acha que Mantena é o melhor lugar do mundo. A gente fica maravilhado. Todo mundo corporativista? Todo mundo. Ninguém sai de Mantena para aventurar nada. Então, todos os mantenenses que não estão lá estão brilhando em algum lugar desse mundo aí. Então, Mantena é um lugar maravilhoso. E sucesso na próxima encarnação, eu quero nascer em Mantena. Porque já que brilha em todos os lugares do mundo. E os homens e você é exemplo disso, né, Fábio? E os homens de lá, você pode perguntar até para minha esposa, que são excelentes maridos, sabe? Então, quem está precisando de casamento, pode ir para Mantena, que vai ter um bom casamento. Homem de Mantena não brinca, não. Então, nasci nessa cidade e, assim, há um tempo atrás, eu, de vez em quando, sou convidado para dar alguma palestra no Sebrae ou no Instituto de Educação. E para contar um pouco para os jovens, né, que na maioria esses institutos federais são jovens de periferia, e já há mais de 10 anos eu visito os institutos para falar com esses jovens sobre a minha vida. E só que cada ano que passa eu tenho um capítulo novo para incluir nessa história. Porque quando eu volto... Mas o doce sempre esteve na sua vida, sempre esteve, não sai, né? Não sai, né? do doce. Até hoje o doce... E você vai explicar essa nós vamos história, falar exatamente disso aí. Vendedor de doces a empresário de sucesso. Isso. Então, como que funciona? Meu pai era um ferreiro. Né? Eu sou de uma geração de ferreiros. Meus bisavós, tataravô, tudo ferreiro. Por parte de pai, escravo. Né? E aí o meu bisavô nasceu aqui no Brasil, mas também negro. Casou com a Índia e vem a descendência mais lavradores, né? Ou seja, eles trabalhavam na terra e, na maioria das vezes, trabalhando para alguém. E a ferraria. E, por parte de mãe,
A família da minha mãe, ela vem já de uma origem um pouco mais nobre. Ele tem uma cidade em Minas Gerais que chama Mutum. E a minha mãe vem dessa região. Perto de Manhuaçu? Perto de Manhuaçu, mantendo... Mas engraçado que, olha bem, o meu pai vem de Pocrane, Figueira. Minha mãe de Mutum, mas ambos resolviam as coisas em Ipanema, que era a melhor cidade da época. Que eu conheço, tá? Ipanema, Mutum e Manhuaçu. Isso, então. Nossa! Eu morei em Manhuaçu. Então, pensa bem, meu pai e minha mãe saíram dessa região, crianças, e foram se encontrar em Mantena, 400 quilômetros dessa região. E minha mãe vendo a família, eu pesquisando sobre o meu bisavô, descobri que ele foi um dos primeiros políticos de Mutum e foi um dos primeiros vice-prefeitos da cidade de Mutum. Mas a sua origem sempre muito humilde, né? No começo de vida. Isso. Eles, assim, político, mas sem condições financeiras, né? Tanto de um lado como do outro. Então, a minha história vem desses dois. Né? Meu pai caminhou de Mutum, lá de Ipanema, a Mantena, 300 e poucos quilômetros, puxando uma carroça de burro com os seus 10 irmãos que vieram com ele. Poxa vida. Meu pai era um do meio, então tinha uma turma para baixo e uma turma para cima. O irmão caçula do meu pai contou para mim, quando a gente estava velando meu pai, falou assim, olha, seu pai foi meu pai. Porque a gente só não morreu de fome porque ele cuidou de nós. Porque eles chegaram em Mantena e foram vender lenha. Pegar lenha no mato, e não tinha ainda muitas casas com gás, e vendiam lenha. E meu pai tinha que pegar o dinheiro e levar para o meu avô, que já viúvo. Meu pai perdeu a mãe com 10 anos de idade, e esse meu avô ficou meio perdido, perdeu tudo que tinha, e o único recurso que ele teve foi pegar os filhos e seguir para o norte. O norte, que é Mantena, era uma região próspera naquela época. E você tem quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. Aí meu pai encontra com a minha mãe, ali nessa cidade de Mantena, e se casam rapidamente ali, com 6 meses. Meu pai sempre foi um homem muito, muito sério, muito trabalhador, mas muito matuto. Minha mãe sempre já foi criado, já frequentando festas, frequentando outras coisas, mesmo de família humilde, mas criado com um pouco mais, vamos dizer assim, de oportunidade na vida. Né? E esse casamento dos dois, esse negócio não deu muito certo. Porque enquanto um achava que as coisas simples da vida eram o suficiente, a outra sempre achava que poderíamos um pouco mais, por que não? E nós somos 3 irmãos, eram 4, né? Agora somos 3, crescendo nessa estrutura familiar, de que não havia muito diálogo entre os dois, muito atrito, mas os recursos eram limitados. Limitados, né? A gente tinha o quê? Meu pai falava que era arroz, feijão e uma mistura. E a mistura, eu estive no Nordeste visitando a nossa unidade lá semana passada e descobri que esse negócio de mistura vem de lá. Porque a mistura é assim, você tem um pedaço de carne, é uma mistura. Você tem uma salada, é uma mistura. Então, a carne e a salada não pode estar junto, porque é uma mistura. Mas doce tinha, né, Fábio? Doce. Na nossa, eu tô curiosa com esse doce. O que acontece? Na nossa família, então, era até difícil doce isso. Doce não faltava nessa história aí, pelo jeito. Quando eu comecei a viajar ao Brasil a trabalho, a gente chega em São Paulo e fala que é mineiro. O que o paulista entende? Que você anda com a bolsa cheia de pão de queijo ou de queijo. Você chegava cheio de doce? Não. Na verdade, eu disse para eles assim, olha, o mineiro que come pão de queijo é o mineiro que tem condições financeiras. Sim. Olha, o mineiro pobre do interior, que é o meu caso, a gente não tem acesso a pão de queijo. Isso não chega. Você não vai chegar numa casa humilde do leste de Minas que não tem cultura de sentar para tomar café, você almoça e janta. Você não tem outra refeição. Mas então, e o doce, Fábio? E aí, o que aconteceu? Com esse doce. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, e a minha mãe seguiu um caminho que ela gostaria de seguir, então entrou em atrito, ela casou com outra pessoa e seguiu um caminho, só que o meu pai... Mas aí você foi criado quando eles separaram com a sua mãe ou com o seu pai? No primeiro momento... Como é que foi isso? Eles moravam quase que na mesma rua, distância de 1,5 km uma casa da outra. Então dava para você ficar hora com um, hora com o outro. Então dividia a guarda. Dividiu. Compartilhar. Mas chegou um tempo que ela foi embora, morar num outro estado,
E nesse período, só que desde que eles se separaram, o meu pai não sabia lavar, nem passar, nem cozinhar, nem limpar uma casa. Nunca soube fazer isso. Quando solteiro, a irmã dele fazia isso e depois que casou, minha mãe fazia isso. Só que alguém tinha que fazer para ele. E sobrou para mim e para o meu irmão mais novo. Você é o mais velho? Eu sou do meio. Do meio. O mais velho já estava entrando para a polícia, então ele não pegou esse período, ele já estava entrando e a gente tinha que lavar, passar, cozinhar. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 10 para 11 anos. Nossa, e o mais eu estava lá já pensando adolescente. Não. Nossa. E o mais novo, 9 anos. Então meu pai falava assim, ele não reclamava. O que a gente fizesse, a comida podia sair assim, horrorosa, que ele não reclamava. Não falar que ele não elogiava, não. Mas ele comia, ele não reclamava. Interessante. Em termos de princípio e valores, ele foi o nosso pilar. Sim. Era um homem simples, mas um homem que tinha a característica dele, era um homem que aconselhava muitas pessoas. Os clientes do meu pai eram os fazendeiros, os médicos. Porque começou a colocar responsabilidade para você. Sim, ele sempre mostrava, mas aí a vida era dura. Aí eu vou dizer assim, porque vai chegar no doce agora, que aí vai ficar um pouquinho doce, mas até esse momento de chegar no doce, nós vivemos ali uns 6 anos de muita dificuldade, em que eu olhava para aquela... Dificuldade financeira, dificuldade... Não faltava, né? Você fala assim, faltava comida? Não, o básico não. Tinha ajuda de vizinhos? Não precisava de tanto, mas faltava um lar. Né? Faltava aquela estrutura de lar que, na verdade, a gente já não tinha muito quando os dois eram casados e depois faltou isso. E a gente via isso com as outras famílias, a gente não está lá dentro vendo os problemas também. E meu pai era muito temente a Deus. Ele tinha esse negócio de Deus, assim, acima de todas as coisas, como se Deus, para ele tudo... Ele tinha muita fé. Fé e tudo tinha um propósito e que nada era por acaso. E ele, às vezes a gente chorando de tristeza, às vezes a gente sentindo falta da mãe, sentindo assim, abandonado por ela. Por que ela foi seguir o caminho, a vida dela e nos deixou. Quando ela seguiu a vida dela, você tinha quantos anos? Você 10, 11, os irmãos nessa faixa? 12 anos ali, ela foi, mas voltou, né? Depois de um tempo ela voltou para a cidade, mas sempre assim, ela seguia uma vida independente. Só que a minha mãe tem umas virtudes. Por exemplo, esse lado Como todo mundo na vida, né? Esse lado da minha mãe, de querer, de entender que a gente poderia ter um pouco mais. Por exemplo, minha mãe sempre, por sendo dona de casa, mas sempre vendia um Avon, uma Natura, passava um viajante, deixava uma coxa para ela vender, deixava um... Empreendedora. Então a veia empreendedora e de vendedora que você puxou vem dela? Vem dos dois. Meu pai venda técnica e minha mãe a venda mesmo assim. Que olha bem, ela vendia essas coisas para que nós, da porta de casa para fora, não nos sentisse inferior a nenhuma outra criança. Que legal. Sim. Então, por exemplo, ela se matava para que a gente pudesse ter uma roupa, um tênis, uma blusa, que o meu pai não importava com isso, no nível que a gente frequentava. Era um equilíbrio, então. A gente frequentava uma... Então foi uma boa dobradinha. Foi, porque ela se preocupava com isso, e eu nunca tive aquele sentimento de estar num lugar e me sentir inferior. E eu falo isso para ela hoje, falei, mãe... sua autoestima é elevada. Eu devo isso a você, porque eu chegava nos lugares, por mais que era um aniversário, tinha criança de todos os tipos, mas a nossa vestimenta estava no nível daquelas crianças, e isso era algo que ela preocupava com isso. Talvez sem ter a noção do que ela estava fazendo, ela sempre permitiu que a gente não se sentisse inferior a ninguém. É muito interessante. Ela ainda falava com a gente, olha, a gente tem que andar com quem é melhor que a gente, Fábio, meu filho. E aí, como é que entrou o doce na sua vida para chegar a virar um empresário de sucesso? Quando eu vou fazer o 2º grau, eu começo a fazer o 2º grau, eu tinha parado de estudar. Primeiro ano do 2º grau, eu falei, para que estudar? Na minha família, meus tios tinha minhas tias por parte de mãe que eram professoras e que toda a base de educação que a gente tem, a gente deve a essas tias, que meio que complementava aquilo que talvez faltava por parte da nossa casa. Eu ia para a escola com um caderno, uma camisa, numa caixa de camisa, até a 5ª série. Eu nunca tive uma mochila, brincava no ferro velho, montava os meus brinquedos em cima de um monte de ferro velho. E só que eu ia olhando, um tio é lanterneiro, o outro é pintor de carro, o meu pai é ferreiro, o outro mexe com roça. Para que estudar se eles conseguiram sobreviver com o trabalho? Com o trabalho. Eu não tinha um estímulo para estudar.
Meu irmão mais velho tinha ido para a polícia, esse estudou, mas a gente era 6 anos de diferença, então eu não experimentei, porque as minhas tias meio que o adotou e ensinou esse caminho para ele, mas eu, muito novo, fiquei muito com meu pai. Quando eu inteirei, quando eu estava com 17 anos, eu resolvo namorar uma moça da minha cidade, sem saber quem essa moça era. E aí, né, para dar um agrado para a moça e tal, você precisava de um dinheirinho, precisava né? de um dinheiro. Não só isso. Dar um presente, né? E como é que você fazia? Eu não sabia nem quem, assim, aonde eu estava entrando nessa situação. Porque o poder aquisitivo dela era muito alto, o pai melhor dela do que o era seu. um funcionário do Banco do Brasil, daqueles de carreira, advogado, era fazendeiro e vereador da cidade. Ou seja, dava uma desigualdade social muito grande. Ele era cliente do meu pai, né? E mas era gente boa, né? Gente boa. Que ele te incentivou aí nessa história, não foi? Aí olha o que esse homem fez. E esse homem me levou pro doce sem... foi ele que te levou pro doce? Ele levou porque ele me deu um ultimato. Eu procurei a filha dele. Tipo assim, se você casar com a minha filha, peraí, você vai fazer o que na vida, né? Mais ou menos isso. Ele me chamou... Ele tinha visão de futuro, né? Eu, para dar uma de menino de família, menino responsável, eu falei, não, eu quero ir lá conversar com seu pai. Até por causa do caráter, da honra que seu tinha pai, esse né, passou assim para você. E fui conversar com ele. Meus colegas falaram assim, esse homem é muito bravo, você é doido. Eu falei, doido não, ele não é vereador. Ele não vai me bater, senão ele pode perder voto. Então, você era menor de idade também, eu era menor. né? Falei, 17 anos. Não tem nada que ele possa fazer comigo que vai me prejudicar. Então eu vou conversar. E assim esse homem me recebeu. Até hoje eu tenho por ele uma grande admiração. Ele me recebeu e nós ficamos umas 4 horas conversando, mas nada de falar da filha. Qual foi o conselho que ele te deu? Aí até que esse homem chegou para mim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não esperava que a minha filha dele estava com 16 anos. Nossa, nova. Aparecia, e ele pagava, ela estudando fora, fazendo cursinho para entrar na federal. E o interior, né? As jovens nessa faixa etária casam muito novas. E resolve se interessar por um rapaz sem nenhuma perspectiva. Ele falou direto. Desse jeito? Não, ele não falou, mas deu a entender. Aí ele falou, olha, não queria, jogou, né? não era isso que eu pensei para que eu queria para minha filha, ele não. foi direto, isso. Mas e ele foi sábio, porque talvez se ele proibisse, ia ser pior. Sim. Ele aceitou, mas na condição. Ele falou assim, mas eu conheço seu pai, também conheço sua mãe, sei o seu histórico familiar todo, e digo para você o seguinte, você só tem 17 anos, e eu fui, e aí ele foi e falou assim, olha, eu fui padeiro. Ah, que legal. Até os 30 anos de idade, mas eu fazia pão de madrugada e estudava o dia inteiro. Pão de madrugada e estudava o dia inteiro. Até que um dia... Ele te deu uma lição de vida. Eu passei no concurso do Banco do Brasil. Ele te deu uma lição de vida. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. E aí eu casei. E aí eu construí tudo que eu tenho. Lição de vida. Ele mostrou para você o seguinte, você pode. Você pode e deve. Só que para isso você vai ter que trilhar um caminho, né? Aceitou porque ele também já tinha tido um passado, né? Sim. De uma trajetória de aprendizado, de evoluções, né? Sim, ele com certeza tinha as mesmas dores que eu. Sim. Ele também viveu adversidade, mas criou oportunidade para poder ter sucesso. E aí ele falou assim, você tem 13 anos, eu tinha 17, para ser mais que um padeiro. Ou seja, você pode ser melhor. Daqui 13 anos, caso você mais. queira minha filha, eu te dou 13 anos. Pode ser que seja menos. Ele colocou a meta. Para ser mais... Mas legal. E aí eu olhei para aquele homem e falei assim, peraí, homem inteligente. Esse homem está falando para mim... Inteligência emocional. Que ele conseguiu isso com estudo. Aí abriu minha cabeça. Falei, eu tinha... Na hora você pensou isso, Fábio? Na hora eu falei assim, olha, a referência de caráter, honestidade eu já tenho. Olha por parte da família do meu pai. Sensacional isso. Mas eu nunca tive alguém que eu pudesse tocar que tinha chegado a algum lugar. Eu sabia que existiam essas pessoas, mas essas pessoas não faziam parte do meu ciclo de relacionamento. Fábio, o doce. Aí ele te... Que ansiedade da Flávia. Vamos trazer um doce para Flávia. E aí o que aconteceu? Eu volto a estudar. Eu nem falei para ele que eu tinha parado. Me matriculei no 2º ano do 2º grau. Já tinha um ano que eu não estudava. E aí eu fiz um curso técnico de contabilidade e atendimento pessoal e tinha que comprar umas coisas da escola e meu pai não tinha recurso. Eu ajudava meu pai na ferraria. Mas o meu pai não me dava um salário. Ele me dava casa e comida. E ele achava que estava bom demais. Eu falei, mas eu preciso comprar uniforme, preciso pagar o negócio da formatura que vai ter daqui 2 anos e tal. Surgiu o doce. Um amigo meu tinha uma fabriqueta de doce próximo no Espírito Santo.
me apresentou os doces, aqueles docinhos de leite. Então não foi o ex-sogro que te arrumou o esquema do doce. Eu tinha que arrumar alguma coisa para estudar. O doce foi para eu estudar. Ele só deu conselho. Porque não adiantava eu ir para a escola. Eu tinha que ter um dinheiro, claro. Porque eu tinha que, pelo menos assim... bancar as outras coisas. A gente fala lanche, né? A turminha da escola sai para fazer um lanche. Eu tinha que ter um dinheiro para fazer um lanche. E eu não tinha esse dinheiro para fazer um lanche. E namorando a filha. Só que aí, a filha dele, que já estudava fora, que vinha toda semana, passou a vir de 2 em 2 meses. Então, ele complicou a situação. Nossa. Provavelmente 2 em 2 meses. Mas provavelmente estratégia dele, estratégia dele. Então, ela vinha todo final de semana, ela passou a vir de 2 em 2 meses. E quem que eu namorei? E o dia que ele assistir isso, ele até me desculpa, mas eu namorei ele. Assim. Ele encostava em mim e falava assim, você sabe dirigir? Eu falei, não, o homem tem que saber dirigir. Eu vou te ensinar a dirigir. Ele foi um segundo pai para você. Direcionou muito. Você está estudando? Eu falei, um anjo na sua vida. Um anjo. E aí eu fui estudando, tinha concurso, aqui chama Copasa, né? Lá na minha cidade é SAI. Eu fiz a prova, passava em segundo lugar, tinha uma vaga. E eu comecei a apanhar gosto pelo estudo. E vendendo os doces para atender as demandas. Às vezes eu tinha que pagar uma inscrição num curso, eu não tinha o dinheiro e vendia o doce. Então eu ganhava... E aí quando você começou a vender os doces, você percebeu que você tinha um dom para venda? Começou a gostar da venda? Que assim, como lá na ferraria, a gente vendia foice, cavadeira, machado, enxadão, essas coisas. Porque você já ajudava seu pai lá. Meu pai. Tá, então ali era uma venda técnica. Tá, mas isso aí a outra é completamente diferente, né? É diferente, porque é uma coisa... visita... E vamos dizer assim, uma coisa consumível, né? Que a pessoa compra todo dia. Um extra se também, gostar, né? compra todo dia. E aí você começou a fazer uma clientela? Eu comecei a fazer com as professoras, depois com os alunos da escola. Começou a abrir stakeholders. E depois eu comecei a visitar as mercearias e supermercados da minha cidade. Elas representarem. E colocar em comodato. Olha. Eu falei, olha, eu tinha um monte de doce lá. A pessoa Isso não ia durou quanto tempo? Foram 2 anos. 2 anos vendendo doce. No final, eu já tinha 3 senhores da minha cidade aposentado que saía com a caixinha na garupa da bicicleta, rodando as ruas, porque eu comprava o doce por... Ah, você começou a empreender. Empreender com isso. Porque eu não ia conseguir ter um volume para ir lá buscar o doce só eu vendendo. Então, eu vendia o doce a 10 centavos. Eu comprava o doce por 6 centavos. Se eu vendesse direto, eu ganhava 4 centavos. Mas eu ficava com 1 centavo e dava 3 para esses senhores, para que eles aumentassem o meu volume. Você montou uma parceria com eles. Isso, falou, olha, o que eu preciso é de volume de compra. Vocês ganham 3, eu fico com 1 para fazer a logística, ou seja, 10% da operação era meu de taxa de administração. Isso assim, ninguém te ensinou tecnicamente isso, não. Foi uma coisa nata sua. Isso brotou naturalmente. Você foi ali. enxergando oportunidades. Isso, e eu precisava, e comecei. Por causa do doce... E a parte do estudo? Eu fiquei curiosa aí. Então, aí eu fui estudando. Não, mas peraí. O doce era só para eu sustentar. Tinha que fazer uma inscrição numa coisa, eu tinha o dinheiro do doce para fazer essa inscrição. E fiz a prova. Meu irmão era polícia. Falei, quem sabe polícia é um caminho para mim. Fiz a prova da polícia. Passava no exame, aí já passava na prova escrita com muita facilidade. Para quem não gostava de estudar, de repente, 2 anos depois, já estava passando sem dificuldade. Né? Passava exame médico, mas quando chegou no psicotécnico, na polícia, eu tomei pau. Fiz de novo, tomei pau. Até que um psicólogo da polícia me chamou no canto, foi em Manhuaçu, e falou comigo assim, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou fazendo aqui porque eu preciso de um emprego. E ele falou, deixa eu te explicar. Tem pessoas que nasceu para ser o presidente da República, mas não nasceu para ser militar. Não volte mais aqui. Eu falei, eu não me importa quem quer ser o presidente da República, mas eu preciso desse emprego, porque eu queria casar com a filha do homem. Eu tinha que ter um emprego que dava para eu casar. Claro. Certo? E fui reprovado de novo. Nesse meio tempo, vai uma empresa de frigorífico na minha cidade procurar um representante, chama Avipal, do Rio Grande do Sul. E eu vendendo doce na rua, tal, as pessoas gostavam de mim. Então eu dava um atendimento de qualidade. Se eu falasse que toda segunda eu ia passar naquele lugar, toda segunda eu estava lá. E essa cultura eu trouxe para dentro da nossa organização hoje. Só que as pessoas não tinha nada que eles poderiam me colocar. Eu pedi um emprego, eu não entendo, mas eu não consegui emprego na minha cidade. A resposta era sempre assim, nós não temos emprego para você. Aí um amigo meu vizinho ia lá no outro dia, arrumava uma vaga para entregar compra na bicicleta. Que eles te achavam diferente? Pois é, hoje eu entendo isso. Entendo porque uma pessoa dessas que eu conheci, que eu conversei recentemente, 25 anos depois, falei, me responde uma coisa. Por que o senhor me ajudou tanto quando eu virei vendedor, mas o senhor nunca me deu emprego no supermercado do senhor? Ele falou, meu filho, porque o emprego que eu tinha, eu sabia que não era para você. Olha. Eu sabia que não era para você. Por isso que eu não queria
te dar a oportunidade, pra porque vai que você... preso. Vai que você Você gosta. fica preso. Limitado. E não, a gente era melhor falar que eu não tinha um emprego para você. Você tinha um potencial Gente. criativo. Mas ninguém falava, né? Ninguém Você falava. ficava sem entender. E aí, o que aconteceu? Eu começo, eles me inscrevem como representante comercial nessa empresa. Do frigorífico. Do frigorífico. Eu vendendo doce. E só falaram para mim assim, amanhã tem uma entrevista lá no CDL, você tem que ir lá. Para mim era eu ir lá, chegava lá, a pessoa estava lá, eu ia me entrevistar e ia me dar um emprego. Eu nunca tinha participado de um processo seletivo. Cheguei, tinha 15, 16 pessoas dentro da sala, na fila de espera, e uma mulher entrevistando as pessoas. E eu ouvindo. Currículo, o cara ia, tirava o currículo. Celular, era um trenzão grandão, que na minha cidade tinha 6 celulares na época. É um Motorola, né? Era um que abria, assim. sei lá. Fax. Aí o cara, não, eu tenho meu escritório, porque tem que mandar os pedidos pelo fax. Veículo. Não, aí tá. E eu tava numa moto, eu tinha uma moto do meu pai. E eu comecei a me sentir mal naquilo ali. Eu falei, meu Deus. E aí começam as adversidades. Eu falei assim, como pode esse pessoal fazer isso comigo? Me mandar aqui só para eu passar vergonha. Só para eu passar vergonha. Mas eu fiquei ouvindo as conversas, ouvindo como que era aquela entrevista, como que era aquela dinâmica. Te deu medo também, né? Será que eu vou conseguir essa vaga? Eu falei, Não, eu já tinha certeza que eu não ia conseguir. Essa certeza eu já tinha, porque eu não tinha nada dos parâmetros. Mas eu fiquei, eu tô fazendo nada mesmo, então eu vou ficar aqui ouvindo. Mas não eram esses os parâmetros que a vaga precisava, né? Aí que tá, né, a diferença. Quando sobrou só eu levantei devagarzinho, fui saindo. E aquela mulher virou e falou assim, rapaz, foi você que... quem que é você? Eu falei, sou o Fábio. Você veio para o processo seletivo? Eu falei, não, senhora. Ela veio sim, que o seu nome está aqui na lista. Você estava querendo desistir? Você ia embora? Ia embora. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Até essa época, eu não sabia Mas foi isso que mudou sua vida. Isso, mas eu não sabia que eu era capaz de alguma coisa. Então eu achava assim, nada é para mim mesmo, não. Então essa luta da família e tudo, isso é porque as coisas não dão certo mesmo. E ela falou assim... São as crenças limitantes, né? As famosas ou crenças seja, a minha mente me limitava. E aí nessa hora, Fábio? Aí ela me chamou e falou assim, então vamos lá. A Avipal é uma empresa do Rio Grande do Sul e tal, você trouxe seu currículo? Eu falei, eu preciso falar com a senhora. Ela, depois você fala, e que não sei o que, tal, que você vai vender linguiça, salsicha, mortandela, presuntado, tal. Você tem celular? Eu falei, eu preciso falar com a senhora. Ela, não, depois você fala. E a mulher não parava de falar. Nossa. E que a empresa, não sei o que, tudo, você tem que mandar os pedidos toda quinta-feira pelo fax. Você tem fax? Eu falei, eu tenho que falar com a senhora. Aí você abriu o coração pra ela? Aí ela continuou e falou assim, você vai fazer 12 cidades aqui na região, abrir cadastro e tudo e tal. Você tem carro? Tem carro. Tem a moto do meu pai. Aí eu tenho que dividir com ele ainda. Eu comecei a chorar. Você tinha quantos anos? 17, 18? Não, já tinha 18 para 19 anos. Já era maior de idade. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu precisava do emprego. Para mim não importava. E eu virei para aquela mulher chorando e falei para ela, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu vim aqui porque pediram para eu vir aqui, porque era uma vaga de trabalho. Que sofrimento. Não me importa o que a senhora quer que eu faça. Se me ensinar, eu faço. Mas eu não tenho currículo, eu não tenho carro, eu não tenho celular, eu não tenho fax, mas eu trabalho. Fábio, eu até arrepiei, porque você ganhou ela aí, você ganhou essa vaga aí. Você ia fazer tudo que fosse preciso. Sim, eu falei, olha, eu quero trabalho. E aí, na hora, ela já te deu a resposta que sim, ela virou para mim e falou você? assim, mas eu preciso do currículo. Aí eu desci, toda cidade pequena do interior, você resolve tudo na prefeitura. Fui até a prefeitura, cheguei lá, procurei um rapaz que estudou comigo no segundo grau. Datilografia, né? Fez a datilografia, porque não tinha computador meu amigo, na época. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou numa vaga de emprego ali, e eles pediram para levar um currículo. E eu não faço a mínima ideia nem como é que faz esse negócio. Não sei nem o que é isso. Você pode me ajudar? Aí ele falou assim... Tô sabendo nem por onde começar. E o pior, que era um rapaz que fez bullying comigo a infância inteira. Era, sabe, aqueles playboy que faz bullying. Mas no final das contas, era ele o cara da prefeitura que eu tinha, que o pessoal falou, aqui é só ele. Falei, e ele aceitou Deus. na hora. Nossa, que te ajudou na hora, né? Como eu era muito magro e as orelhinhas um pouco de abano, quando você é muito magro, isso era muito mais evidente. Esse rapaz me chamava de Tapogijo. O tempo todo, Tapogijo. Quando eu cheguei na frente dele, ele virou e falou assim, fala, Tapogijo, o que é que você tá precisando? Meu Deus. E eu falei, olha, eu tô precisando de você mesmo. E aí tive que sentar lá, falei para ele, ó, me pediram para fazer um tal do currículo. Ele, deixa comigo, senta aí, me dá seu documento. Eu dei o documento, ele começou. Ele falou assim, formação. Não, formação. Você estudou comigo, não foi? Foi.
O barulhinho aí, gente, aí ele É. batendo aqui, E aí- ó. e aí- Daqui a pouco a técnica fala assim, opa! Ó, vou parar de bater. Vou parar. E aí ele foi... Ele colocou- tá colocou lá datilografando o currículo. a formação, nós, que é a minha igual a dele e tudo. Ele falou assim, ó, nós somos formados em tech, contabilidade, atendimento pessoal, todos os cursos que eu tinha do Senac. Aí, Mas vamos lá, você aí ele fez o tinha, currículo. você tinha conteúdo. Tá. Mas eu não acreditava em mim. Não, você tinha um conteúdo. E aí você voltou só com não esse currículo lá? listou isso. Aí ele Aí fez voltou, tudo, entregou o currículo. entregou o currículo pra Aí mulher. quando você entregou, quantos dias depois ela te deu a resposta que seria Não, ela você? falou o seguinte, ó, isso era mais ou menos 11 horas da manhã. Ela falou, até 3 da tarde nós vamos escolher 2 para o teste final em Coronel Fabriciano. Não. E aí te ligaram. Aí eu não sei se tinha era telefone. Eu não você tinha. não tinha Aí eu telefone. dei o telefone na casa da minha tia. E avisou pra sua tia. E fui pra lá, mas eu era tão vergonhoso. Tinha tanta Você era vergonha. tímido. Você nem avisou. Que eu não tinha coragem de falar pra minha tia que eu tinha dado o telefone dela. Sim, você Eu não- ficou só lá, espreita. Fiquei lá no quintal. Se o telefone tocasse. Fiquei lá no quintal, que olhando não. pra um lado e Mas pro era outro. sua tia. Ah, mas eu não tinha coragem, era tão simples, mas a gente não sabia comunicar. Entendi. Aí a minha tia falou assim, menino, você almoçou? Eu falei, não, tia. Então come, menino. Aí eu comi. Você tá bem? Eu falei, tô bem, tia. Isso Tipo, devia estar o que que você branco, tá né? rodeando aqui Aí hoje? ela foi e falou assim, não, ou você me fala o que tá acontecendo, Ou você não vai nem ganhar ou mais nada. eu vou ficar preocupada. Eu falei, não, tia, é o seguinte, eu dei o telefone da senhora no negócio do emprego ali, que eles falaram que liga até 3 horas da tarde, mas eu sei que eles não vão ligar, mas eu preciso ficar aqui até 3 horas da tarde. Aí a minha tia, por que você não falou antes, menino? Fica aí. E o telefone tocou. Tocou, E falaram na hora que tocou, qual que foi a sua sensação? eu quase não consegui atender. Porque você sabia que era ligação. Sabia que era. Pô, pro horário. Não, e quase ninguém liga na roça, né? tem isso É ainda, só morte, isso. ou alguém que adoeceu. Mas aposto que a sua mente na hora falou, alguém deve ter morrido. É. Não, eu ganhei a vaga agora, não Não. é possível. Será que eu fui selecionado? E aí eu atendi e a menina falou assim, é o Fábio? Eu falei, é ele mesmo. Então, você foi aprovado, então isso era uma quinta, você precisa estar em Coronel Fabriciano na terça-feira da semana que vem para a outra etapa. Ok, chamei meu pai para ir em Coronel Fabriciano e voltar. Se fosse hoje, eu gastaria aí uns R$300. Eu falei assim, meu Deus. Pensei nisso aqui agora. E eu o vou- dinheiro pra ir? Eu vou ter que vender depois mais de 1.000 doces para pagar esse negócio. Já pensando que não ia dar certo. Então, por isso, agora eu vou falar olhando para ali. Tá. Por isso que a gente tem que acreditar na gente. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Aí falei com meu pai falou assim, vai lá na mercearia do Enildo, pega emprestado com ele, fala que é eu que pedi. E vai, meu filho. Olha. Eu peguei tudo que eu tinha e coloquei numa linda mala. História. Tudo que eu linda tinha. História. Eu não sabia. Ela não falou que era para um dia, para uma hora. Ela não falou. Ela só falou que eu tinha que ir para lá. Ô, Fábio, aí o nosso tempo aqui é um pouco curto, então eu quero entrar ainda na Purificar, Vai. eu quero contar muita história, né, dos aromas, do perfumista. Mas aí me conta, aí você foi lá, foi aprovado e começou a trabalhar com vendas. Depois você ficou um tempo nessa empresa de frigorífico e teve a oportunidade de ir para o banco, não é isso? Foi bancário. Isso. não Aí o foi que aconteceu? Nessa empresa, que era mais uma marca na região, no meio de tantas outras, em um ano, 80% de todo o frio que era vendido entre frango, linguiça, salsicha, vindo do Rio Grande do Sul, concorrendo com os fornecedores próximos, 80% era eu que vendia. Aí você virou tornou destaque. Destaque. Destaque E em aí, vendas. por causa dos meus clientes do interior, porque eu rodava na motinha a semana inteira, visitando os comércios E anda de 12 moto até cidades. hoje? Ando de moto até hoje. É? Minha esposa não gosta não, mas eu ando assim mesmo. Eu entendeu? piloto. Então, é muito bom. Ah, vou chamar ela para andar. Ela vai na garupa, eu vou pilotando. Chama que vai ser bom. Eu puxo o comboio. E aí, os clientes do interior falavam assim, Fábio, não tinha esse negócio hoje de Pix, né, de internet. Fábio, você pode pagar o boleto para mim? E aí ele me dava o boleto, o dinheiro. E aí 3, 4, 5, 10 clientes do interior me davam esse dinheiro. Quando dava sexta-feira, que eu já tinha enviado meus pedidos, eu ia para o banco pagar o boleto. Só que eu ficava 2 horas na fila, ou mais. Nessas 2 horas, eu ficava batendo papo, conversando, jogando conversa fora, rindo, fazendo os outros rir, contando piada e tal. O guarda do banco Falou que tinha uma vaga, posso? era amigo do pai da menina que eu namorava. Olha. Me chamou e falou assim, ô Brincou. Fábio, tem uma vaga aqui nessa agência para assistente de produção. É o que vende seguro, previdência, consórcio, tal, tudo. Ninguém fica nessa vaga. Por que você não se candidata? Mas eu já estava ganhando bem como representante comercial. Se fosse hoje, uns 10 mil por mês. Só que você tira as despesas e Sim, tal. sim. Mas para quem não tinha nada, já estava excelente. Falei, cara, mas
será mesmo? Aí eu fui conversar com o pai da moça. De novo, ele foi seu conselheiro. Falei, o que o senhor acha? Olha isso. E nisso ele já tinha me ensinado a dirigir, nós já viramos grandes amigos, eu já tinha ele como segundo pai. A relação já tinha melhorado muito. A moça eu quase não via, mas eu e ele estávamos de boa, certo? Aí você vai ter que mandar esse podcast pra ele. Ele cantava num quarteto para ficar ele ainda... é vivo? É vivo. Para ficar do lado dele, eu também pedi para ele, eu posso fazer parte do quarteto, vocês me ensinar? Gente. É porque eu queria estar perto dele, porque estar perto dele ia me era o anjo evoluir. dele, Ia me uma evoluir. pessoa muito boa, né? E aí ele permitiu, me pôs como integrante do quarteto. E foi assim. E eu falei, aí ele falou, Fábio, deixa eu te Eu tô falar. ansiosa, porque eu quero saber se você casou com essa pessoa. Então você vai saber. Ai, ela tava ansiosa pelo doce, agora eu já quero saber se ela... Aí você vai saber. Aí o que aconteceu? Ele virou para mim e falou, Fábio, não importa o que o banco vai te pagar. E eu lembro hoje, depois tendo acesso ao livro Pai Rico, Pai Pobre, eu vi o que esse homem me ensinou ali, com certeza ele já tinha lido esse livro. Ele falou, não existia esse livro nessa falou, época, esse livro é mais recente. Ele falou, não importa quanto que você vai ganhar, não importa qual cidade você vai morar. O que importa é que lá você vai ter a oportunidade de ter conhecimentos, acesso à informação que como um vendedor aqui de frigorífico você não vai ter. Sim. Se der errado, quem não quer você como vendedor? Sensacional. Se der errado, você É volta. mesmo, uma oportunidade. Ele abriu sua mente. Aí, isso aqui você já faz bem. Você vai só crescer e tentar ter essa oportunidade. E eu, além de... Eu já vendia e eu falei assim, ele tá certo. Vim pro processo seletivo. E passou. Não passei. Fui reprovado por idade. Porque como ia mexer com dinheiro, aplicações, tinha que vender credibilidade, essa função. Você era novo. Eu era muito novo. Mas aí você insistiu de novo e passou. Aí fui reprovado, voltei, o supervisor que me pré-selecionou em Governador Valadares falou assim, não, você tem que voltar lá. Voltei de novo, a psicóloga, no meio do processo seletivo, no mês seguinte, falou assim, Fábio Ferreira, sou eu. Aí ela falou assim, você pode parar o teste que você já está desclassificado. Desclassificado? Eu falei, por quê? Ela estava esperando aprovar. Ela falou assim, é porque você não preenche os requisitos. Eu falei, qual é o requisito? Não, é porque você não tem 23, é mínimo de 23 anos. Idade. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um representante comercial. Eu ganho tantos X reais por mês. Eu tenho 100 clientes que eu atendo semanalmente na minha carteira. Aí ela cresceu os olhos. Banco? E 100 clientes semanalmente? Eu não acredito que uma empresa como o Bradesco vai desclassificar uma pessoa pela idade e não pela capacidade. E pela experiência. Falei desse jeito com ela. Ela falou, então você e não... de onde surgiu essa força para falar isso? Porque lá atrás você estava... Mas nesse meio tempo você já deu foi essa evoluída, né? A gente vai desenvolvendo, quer dizer... Autoconfiança. Você lembra que eu comecei... Você buscou alguma terapia? Eu comecei falando para vocês que o meu pai sempre falava que Deus tinha um controle de todas as coisas, que tudo era um treinamento. Mas você buscou alguma terapia, alguma religião? Ajuda? Religião. Sim, eu sou um cristão convicto. E eu não consigo ver a minha vida, me enxergar fora dessa verdade. Sensacional. Porque não é a nossa capacidade. E eu sou a prova de que não é porque eu sou bom. É porque eu estava nos lugares na hora que tinha que estar. Ou seja, alguém dirigiu isso e eu estava ali. Fábio, e aí ela te deu essa vaga, você teve... Não, ela foi e falou que eu tinha que resolver com o superintendente do Bradesco, que ela tinha me reprovado. Eu falei, então me dá o endereço. Ela me deu o endereço, eu fui. É porque no interior, né? Não, foi aqui em Belo Horizonte. Aqui nessa Savassi, não tem aqueles Bradescos aqui? Ué, era ali. Você foi muito proativo, interessante. Eu viajei 600 Mas eles quilômetros para chegar deixaram aqui. você conversar? Não, aí eu cheguei lá. Era um modelo diferente. Ela avisou. Na verdade, eles deixaram porque eles queriam rir da minha cara. Certo? E aí... E era outra vida, outro o processo superintendente seletivo. foi, saiu da sala depois de 4 horas, que eles queriam que eu desistisse. Você ficou lá esperando. Sentado. E aí sai aquele homem e falou assim, quem que é o mineirinho? Ele era goiano. E ali naquela agência da Savassi ali, ó. Da Contorno. Quem é o mineirinho que quer conversar Quem que é o mineirinho que não aceita ser desclassificado? Mas falou isso alto? Pra todo mundo ouvir. Ave Maria. Sério, Fábio? Aí eu falei, sou eu. Quem é essa pessoa? Não, e aí, olha isso, escuta, sou eu. Tô imaginando a cena. Aí ele falou assim, então, por favor, por que o Bradesco deveria te contratar? Ele entrevistou. Eu falei... Por 3 motivos. Agora, de onde veio isso, eu também não sei. Mas eu falei por 3 motivos. Primeiro, vocês precisam de alguém que conheça
geograficamente aquela região. Eu conheço. Eu sou um representante comercial, atendo 100 donos de mercearia e supermercado em 12 cidades. Não pensa vocês que vai vender seguro, previdência, consórcio, capitalização lá dentro da minha cidade que vocês não vão vender. Por isso que a agência nunca teve ninguém. Nunca teve ninguém que parasse nessa função. Segundo, vocês precisam de alguém que conheça financeiramente as pessoas. Eu tenho 100 clientes na minha carteira que, se alguém pode comprar os produtos que vocês vendem, esses 100 estão incluídos. O seu poder de argumentação foi sensacional. E terceiro, que vocês podem ter alguém na minha cidade que queira essa oportunidade tanto quanto eu quero, mas não mais do que eu, porque eu estou abrindo mão do que eu ganho para estar aqui. Nossa senhora, e aí? E aí eles foram lá, fizeram um documento, mandaram pelo fax, 2 horas depois falou que eu estava dentro, que era para eu voltar daqui 15 dias para um treinamento. E aí você trabalhou quanto tempo Entrei no Bradesco, foram 9, quase 10 anos de Bradesco. E aí? 9 meses nessa agência minha apenas, bati 900% da meta e 9 meses depois, eu num evento aqui em Belo Horizonte, porque quem foi destaque do estado foi convidado para um evento aqui naquele hotel Otton Palace. Sim. E eu estou lá, como 900% da meta batida, fui convidado, tudo pago, vim para um evento de umas 400 pessoas. De repente, veio um diretor de São Paulo para parabenizar a gente ia ter um jantar, ia ter uns prêmios e tal, eu lá no meio, e de repente perguntou assim, quem é expert aqui? Eu levanto a mão e mais uns 5 levantam a mão. No meio de 400 pessoas. Falei, meu Deus. E a psicóloga estava. E ela aí você falou assim, a mão já foi levantada. Porque ela era também que cuidava da organização dos eventos. Certo? Então ela estava lá, abaixa a mão, abaixa. Sensacional, Fábio. Mas vamos falar agora da Purificar. E aí, como que foi essa transição para a Purificar? Então, olha o que acontece. Eu tive muito destaque no banco como supervisor. Né, e fui campeão em tudo que eu fiz no Bradesco. Gente, eles me ensinavam muito. E tudo que eles ensinaram, usei pouco no Bradesco. Tá, mas hoje eu uso tudo na Purificar. Insatisfeito com o banco, depois de 9 anos, a gente vai vendo que não é tanta flores assim como você imagina. Algumas coisas em termos de criação, por exemplo, a tal da venda casada. Quando eu fui vendedor no interior do banco, trabalhava no banco, no interior, supervisor, ok. Quando eu cheguei aqui na capital, que eu vi que isso era uma prática, eu não me sentia confortável em ser um supervisor de produção de uma venda que poderia ser feita de qualquer maneira. E isso foi me constrangindo até que eu falei, eu não aguento mais isso. Por mais que eu ganhava dinheiro, eu estava para ser superintendente. Pois aí você queria mudar. E aí nessa mudança, você descobriu a perfumaria? Descobri por quê? Eu fui no hotel aqui na frente, participar de uma palestra sobre e-commerce, sobre o futuro, o que a internet ia fazer. Olha bem, nós estamos aqui por causa da internet, né? O que a internet faria nos próximos 10 anos que os produtos que mais seriam vendidos daqui 10 anos não tinham sido nem inventados? E aí nessa palestra, algum palestrante falou alguma coisa que te chamou a atenção? Ele falou isso. Ele falou exatamente isso. Os produtos que serão vendidos daqui 10 anos ainda não foram inventados. Você falou, então tem que inventar alguma coisa. Eu falei, peraí, esse cara tá jogando pra galera, para agradar os outros, e eu saio da palestra, eu seria o palestrante seguinte para contar a minha história, como que eu me tornei de vendedor de doce a supervisor do Bradesco. E eu saí. E hoje você está contando aqui como você se tornou de vendedor de doces a fundador e empresário da Purificar. E aí eu saí nervoso, falei, palhaçada que esse cara falou ali, já existe foguete, avião, celular e tal. Eu entro no banheiro, o banheiro tinha aquele assento, que forra, tinha tudo aquelas questões, tudo chique, negócio de jogar cheirinho, mas uma pessoa usou o vaso, acabou o banheiro. Entendi. Falei assim, gente, aquele homem tinha razão. Como que ninguém pensou nisso? Falta isso. Como ninguém pensou, um banheiro chique desse, se alguém vai ali, usa o vaso, acaba. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E descobri que existia purificadores de ar para casa, para rinite, bronquite, asma e tal. E existia esses aromatizadores de ambiente, como existe vários. Mas não existia nada que tratasse o ar de banheiro, nem de casa e nem de empresa. E começamos a desenvolver isso. Nisso eu estava estudando aqui no Padre Machado e um plano de negócio. Eu entrei na faculdade de administração, fiz um plano de negócio em cima dessa dor. E do plano de negócio, no meu 2º ano de faculdade de administração, a gente chegou no produto. E fomos atrás de parcerias para desenvolver os primeiros produtos. E aí vem as outras adversidades, né? Ou seja, você no início, na ânsia de fazer as coisas dar certo,
você se alia a qualquer um. E esse foi meu erro. Não erro, talvez foi o que me trouxe até aqui. Então vamos dizer assim, foi um aprendizado. De fato, eu tenho que agradecer todas as pessoas que passaram pela minha vida, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Mas nessa trajetória você chegou a quebrar ou não quebrou e faliu? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes, por quê? Mas todas com sociedades erradas? Sociedades erradas. Então, às vezes, eu tinha pessoas dentro da minha própria organização, vezes? Foram 4 vezes. 4 em que falências. As pessoas pegaram a minha ideia como deles e levava aquilo para uma outra pessoa no mercado. E você não patenteava? Não tinha informação da patente? Mas elas não eram seus sócios? No primeiro momento, uns eram sócio, depois deixava de ser sócio. Por quê? É aquela coisa que vai fazendo, sem o né? planejamento, mas sabe o que é? Todo mundo quer ser sócio. Talvez, se eu perguntar aqui, gente, quem quiser ser meu sócio, me procura para a gente conversar, vai chover de pessoas para ser meu sócio. Só que as pessoas esquecem que tudo tem uma taxa um tempo para dar certo. Tempo de maturação da empresa. Pode ser que não dê certo e você tenha que recomeçar de novo ou talvez abandonar totalmente aquela ideia e começar outra. Mas isso tudo eu fui aprendendo na escola. Né? Tudo no plano de negócio, também, nem na né? escola da vida. Mas vem os anjos, né? Na faculdade, veio um professor que me monitorou no plano de negócios. E hoje ele está comigo há 10 anos dentro da minha empresa. Agora, qual só é o nome uma dele? pontuação. O Breno. O Breno. Só uma pontuação assim. Você percebeu, claro, você é consciente disso, que durante a sua vida toda você teve essas pessoas que te falaram alguma coisa, que te incentivaram, que foram anjos, como a Flávia falou. Você tem essa particularidade da sua vida. Isso você essa sabe, percepção, né? A gente está chamando muita atenção nossa, da Lu, que durante todas as suas falas, você sempre traz uma pessoa que foi um seu mentor. E que você percebeu isso, né? Aquela pessoa que te ajudou nessa parte, essa que falou isso para você. Isso você acha que é um dom seu? De atrair pessoas que te deem a mão, que te incentivam, que te querem o seu bem, de repente? Então, falar que é um dom é um pouco assim, difícil para eu afirmar isso, mas eu digo merecimento. assim... Um propósito, né? Eu digo que né? muitas pessoas realmente, de todas as pessoas que se aproximaram de mim, a grande maioria só me ajudou. Poucos me prejudicaram. A grande maioria me ajudou e muitos deles estão comigo até hoje. Então, hoje, eu não sabia fazer nada eletrônico. Por causa do meu professor, ele me indicou uma pessoa que mexia com circuito eletrônico e que até hoje cuida de toda a parte de desenvolvimento eletrônico da nossa empresa. Que esse é um dos diferenciais do nosso negócio. Né? Pessoas que me ajudam a enxergar o que eu não estou vendo, porque o empreendedor ele tende a ser mais otimista para tudo. E eu percebi que eu tinha que ter umas pessoas pessimistas do meu lado, pagando para isso. Eu pago pessoas para ser pessimista, para me mostrar o que eu não estou vendo. Porque racionais, não? Sim, racionais. Não pessimista, racional, né? Mas às vezes eles acabam sendo pessimistas mesmo. E você sabe que ele é pessimista. Eu sei que é, mas eu quero a opinião dessa pessoa. Porque a opinião dessa pessoa pode fazer eu, talvez, não mudar totalmente o que eu estava pensando. Mas eu vou refletir no que ela está falando. Então... A vida é assim, né? Eu acredito nas pessoas. Fábio, e hoje vocês têm atuação nacional, quais são os estados que vocês estão a purificar, quais são os diferenciais, porque nosso tempo realmente está chegando ao fim. Então eu queria que você resumisse agora um pouquinho sobre a empresa, né? Como que é a atuação dela no mercado nacional. Então, o que contar? Aquela ideia que era para ser Belo Horizonte, que nasceu aqui no Comida de Boteco, nos banheiros que tinha avaliação, de repente, em 2013, eu percebi que aquilo era maior do que a gente estava imaginando. Porque é mudar o conceito. Quem antes da Purificar pensava que o ar do banheiro precisa ser tratado para depois ser aromatizado. Até então e até hoje, muitas pessoas que talvez estão nos assistindo aqui, acham que é jogar um cheirinho. Sim. E eu imagino resolve isso, né? Leigamente. E resolve o que ele me contou, eu achei muito interessante. A Purificar não. Nós fazemos o tratamento das partículas acima de 3 micros de diâmetro de qualquer ambiente, mas o foco nosso é banheiro, mas trabalhamos com salas de reuniões, sala como essa aqui. Primeiro nós eliminamos o cartucho de múltiplo estágio que nós temos dentro do equipamento. Sujeira, germes, bactéria, vírus, para depois que esse ar teve essas partículas retidas no elemento filtrante, esse ar vai sair de dentro da máquina. Quando ele vai sair da máquina, ele passa numa cápsula dentro da máquina e ele é aromatizado ali dentro. Então, a gente não joga a fragrância no ambiente. Então, eu não aromatizo o odor.
Eu só aromatizo o ar que foi tratado. E o outro diferencial da nossa empresa é que essa fragrância, ela contém bactericidas e germicidas. Então, a partir do momento que ela sai da máquina, ela vai fazendo o quê? A neutralização de odores que não vieram no equipamento. Ela vai capsular o odor no ar e vai, na superfície, desinfectar. O mesmo com a pessoa, às vezes, com um borrifador, ficar borrifando um desinfetante. O equipamento já faz isso o tempo inteiro dentro do ambiente. Com alguma certificação nacional? Nós temos a patente, que você perguntou, depois de muitos erros a gente aprendeu. Então, hoje nós somos a primeira empresa do mercado a ter uma patente de purificação, desinfecção e aromatização num único produto. Não trabalhamos com venda, nós trabalhamos com aluguel. É aluguel. É aluguel, porque a venda, no início foi venda, a pessoa comprava, mas para economizar, às vezes não comprava o filtro depois, não comprava a fragrância, e aquilo poderia não entregar a experiência que a gente gostaria. Retorno. Aí o que a gente fez? Não, vamos alugar. Por mais que foi difícil no início, eu demorei 10 anos para chegar no ponto de equilíbrio. Porque é vender um novo conceito. É um conceito, né? E de bem-estar social. Então, quantas empresas sabem que a Purificar existe? Eu creio que nem 1% do mercado sabe que a gente existe. E que a gente faz isso e pelo custo de outras coisas que eles utilizam. E como que você vê a contribuição da Purificar na sociedade de forma impactando socialmente? Então, olha, quando a gente fala sociedade, né, a gente pensa assim, do ponto de vista do cliente, né, como que a gente impacta? A gente impacta transformando esses ambientes. Por exemplo, um banheiro, que é um ambiente que antes as pessoas têm receio, restrição de usar. As mulheres, por exemplo, muitas delas não têm muita liberdade para usar o banheiro da empresa porque com medo do constrangimento. Sim. A gente elimina essa questão do constrangimento. É banheiro acessível a uso o tempo todo. Então, você melhora com isso o quê? O clima organizacional dentro daquela empresa. Você melhora a qualidade, porque você está melhorando a qualidade do ar. Depois da pandemia, a nossa empresa, ela decolou. Por quê? Porque antes a gente vendia esse conceito de tirar germe, bactéria e vírus do ar para depois aromatizar. Quem comprava isso antes da pandemia? Quase ninguém. Todo mundo comprava o cheiro, a fragrância. Por isso eu fiz uma faculdade de perfumaria para fazer fragrâncias cada vez melhores. Só que eu nunca concordei com isso. Existe germe, bactéria, vírus, sujeira no ar e isso provoca o odor. E isso faz com que os ambientes poderiam... Por exemplo, às vezes você acaba de limpar um banheiro, alguém usa, a faxineira tem que voltar de novo para fazer o mesmo processo por causa de um odor. E aí com isso, com o nosso modelo de negócio, a gente reduz o custo dessas empresas. Porque aquela mão de obra desnecessária de limpar o que está limpo, você elimina com uma máquina que vai fazer o tratamento desse odor e a desinfecção da superfície o tempo todo. Então, vai limpar o banheiro? Vai, mas vai limpar o que de fato precisa ser limpo. Então, a gente contribui para isso. E dentro da Purificar, uma das coisas que eu prezo são pessoas. Eu acredito nas pessoas. Às vezes é difícil, eu já tive tanta decepção com pessoas na minha vida, de vontade de desistir. Mas, por outro lado, todas as coisas boas que a vida me trouxe foi também através de pessoas. Sim. Então, como que eu vou... Não pode ser contraditório. Aí. Como que eu não vou acreditar? E outra, eu sou um cristão. Como que o cristão desacredita das pessoas? Sim. Não tem como. Então, eu acredito nas pessoas. Tem o risco das pessoas me decepcionar? Eu tenho. Sim. E todos nós temos. Você pode ficar deitado na cama sem levantar. É ser humano, né? Que você tem. Então, eu não vou ter medo das pessoas me decepcionarem. Então, com isso, a gente forma pessoas. Eu não acredito que é possível você empreender uma grande coisa, uma grande obra, sem que você desenvolva as pessoas. Muito bacana. Entendi. Agora, olha só, eu gostaria muito, né, pelo tempo aqui, nós, infelizmente, está chegando ao fim, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que enfrentam adversidades nessa função do empreender. Olha, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que, primeiro, você tem que acreditar em você. Eu custei acreditar em mim. Em acreditar que aquilo que eu pensava, aquilo que borbulhava na minha mente, eram ideias. E que eu tinha que fazer uso daquilo, mas de forma sistemática.
O grande problema do empreendedor é que ele tem ideias, mas às vezes ele tem tantas ideias que ele não consegue focar em uma única ideia. Eu também era assim. Enquanto eu não entendi, enquanto eu não foquei a minha vida, a minha atenção nesse segmento, e particularmente nessa tecnologia que nós utilizamos, que foi desenvolvida por nós, e aguentei tudo que tivesse de aguentar, né? Quando eu casei, a minha esposa sustentou nossa casa por 3 anos. Você não respondeu. Né? Essa pessoa... Não é aquela. Não é. Mas olha... Mas Deus foi misericordioso foi comigo. Melhor ainda. Que bom. Foi. Ô, Fábio. Ele me enviou tudo que a outra tinha de bom, ela tem, mas ela tem muito mais coisas que a outra não tinha. Tinha 3 filhos, né? Muito obrigada pela participação. Adoramos. Sensacional. Que mensagem linda, história linda. E a gente espera que você... Inspiração. E espero que com esse podcast que a gente vai compartilhar, vocês vão compartilhar, a gente consiga, com a sua história, inspirar outros jovens, outras pessoas que estão começando como um dia você começou, como um dia você se sentiu lá embaixo e falou assim, eu não tenho essa capacidade, mas você tem, você viu aí que você tem e você quebrou essa crença limitante. Parabéns. Dá tempo, Lu? Dá. Agora você vai tirar uma cartinha. Vamos tirar uma cartinha que vai ser a gente já vai recado para você, para sua vida. Peraí. Aí. Vamos lá. É o oráculo do pão. Pode ler. Humor. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Muito bom. Muito bom. Te agradecemos, volte sempre, um prazer enorme falar com você. Muito obrigada. E em breve o programa está ao ar, né? Isso mesmo, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada por ficar mais uma vez conosco. Compartilhe o podcast Histórias Reais. Estamos novamente reforçando, né, Lô? No YouTube, Podcast Apple, Deezer, Spotify. Histórias Reais com H e 2 S's. E TikTok também. E TikTok. Beijos. Tchau.